Esse vídeo é para você, Fernando Haddad. Ora. Esse vídeo é uma resposta a você e ao seu tweet patético querendo defender a sua gestão na economia, comparando com o governo da Argentina, e eu vou rebater aqui ponto a ponto do que você colocou, que é o seguinte: a Argentina era, até 2 anos atrás, a referência de uma certa camada da sociedade brasileira que via no Milei o homem corajoso da motosserra. Olha o que está acontecendo com a Argentina hoje. Não é coragem ferrar o mais pobre, isso é covardia. E nem na aritmética funciona. Você deprime o consumo e a economia para de crescer. Dá para preservar direitos, sobretudo da população mais vulnerável, crescer mais e ajustar as contas ao mesmo tempo, sem prejudicar ninguém. O governo Lula está provando isso. Você vai assistir, Haddad, a minha resposta a você logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like. Pode ser que você aprenda alguma coisa. É isso mesmo! E da mesma maneira como o governo Lula tem roubado meus projetos na área da segurança pública, quem sabe, com o seu conselho, o Lula também não começa a roubar meus projetos na área econômica, que aí sim o país pode crescer num governo petista. Eu não vou enganar o povo. Vagabundo! Então vamos olhar o que está acontecendo com a Argentina, como você, Haddad, sugeriu. Em 2025, a economia argentina cresceu 4,4% contra 2,3% do Brasil. A pobreza, que bateu um pico de 52% no fim de 2023, caiu para 28% no segundo semestre de 2025, o menor nível desde 2018. A inflação, que rodava 25,5% ao mês, 25,5% ao mês, isso em dezembro de 2023, fechou aquele ano em 211%, agora em 2025 em 31,5%, já correndo abaixo de 3% ao mês. E tudo isso com superávit primário de 1,4% do PIB pelo segundo ano seguido, feito que a Argentina não via desde 2008, e com gasto social real subindo 43% entre 2023 e 2025. Ou seja, economia crescendo, inflação caindo, gastos com os mais pobres aumentando, geração de riqueza e pagamento de dívida. Ferrar o mais pobre, Haddad, os números dizem exatamente o contrário. Não sei se na escola você teve a oportunidade de ter contato com algum número. O Brasil, cuja economia você chefiou, vamos dar uma analisada, fechou em 2025 com um déficit primário de 61 bilhões de reais no governo central e viu a dívida bruta subir para 78% do PIB. Pela primeira vez, nós temos mais dívida do que a Argentina. Mais do que a Argentina, que passou por décadas de hiperinflação, por décadas de hipergasto público, com uma herança maldita muito maior do que você assumiu, Haddad. Milei está preservando o futuro das crianças, dos jovens argentinos. Aqui, a gente está endividando até meus netos e eu ainda nem tenho filho. Que tristeza. O preço do atraso da dívida aparece onde mais importa. Não é só número, não é mercado financeiro, Haddad. Milei aprovou a criação do RIGE, um regime de investimento especial que dá estabilidade tributária e cambial por 30 anos para setores estratégicos, como é o caso de energia, de mineração e de tecnologia. No Brasil, energia a gente entrega para os irmãos Joesley e Wesley Batista, mineração a gente entrega para o Vorcaro e tecnologia a gente nunca ouviu falar. Esse investimento da Argentina destravou o chamado Stargate Argentina. Aliás, Stargate foi uma das minhas séries preferidas, o SG-1 e o Atlantis. Foda-se. Brincou com a pessoa errada. Mas esse Stargate, o da Argentina, é um data center de 25 bilhões de dólares e 500 megawatts que a OpenAI vai erguer na Patagônia, com mais capacidade do que todo o parque tecnológico instalado no Brasil inteiro, em todo o território brasileiro. Enquanto a Argentina está atraindo a maior infraestrutura de IA da América Latina, a gente se reserva a ser um exportador de matéria-prima. Uma bosta! Em abril, a Serra Verde, a única mina de terras raras que está em operação no Brasil hoje, foi comprada por 2 bilhões e 800 milhões de dólares pela empresa americana USA Rare Earth. Temos a segunda maior reserva do mundo e nada de cadeia de valor. Não sobrou nada. Mas o ministro Fernando Haddad estava mais preocupado com manter subsídio, manter privilégio para aqueles empresários velhos, empresários amigos do governo. Par de vagabundos imprestáveis. E também preocupado com compra de voto em assistencialismo social do que desenvolvimento de tecnologia, de IA, de data center. Ganhar a eleição a todo custo, fazer o diabo, como a Dilma falava,
é mais importante, né, Haddad? Esse aí é o seu legado, Haddad. É o legado de quem promete ajustar as contas sem prejudicar ninguém. Mentiroso pra caralho. Esse é um país que ficou para trás no crescimento, para trás na inteligência artificial, que ficou para trás em tudo e que hoje está vendendo suas terras raras em vez de transformar em qualquer desenvolvimento de indústria. O senhor Haddad presidia a fazenda enquanto tudo isso acontecia. O seu resultado fala por si só. Enquanto Milei diminuiu a pobreza, diminuiu a miséria, está pagando a sua dívida, está diminuindo a inflação, o Brasil está acabando com o seu orçamento. O próprio ministro que te substituiu, Haddad, está falando que os gastos obrigatórios estão descontrolados. Calma, merda! O seu secretário executivo, o ministro da Fazenda hoje, do Lula, diz que os gastos obrigatórios estão descontrolados. Gastos que você criou com a PEC da transição. Gastos que você criou com o arcabouço fiscal. Gastos que você está fazendo os nossos filhos, os nossos netos e os nossos bisnetos de refém dessa dívida impagável que você colocou no Brasil. Nem países em guerra tiveram endividamento, um aumento de endividamento tão grande quanto que você promoveu na sua gestão. O cara é fracassado. Malemar, na pandemia o Brasil gerou tanta dívida quanto você gerou, para você ver que você causou um estrago tão grande quanto uma pandemia global, quanto uma pandemia que parou o país e que parou o mundo. Você, Haddad, conseguiu ser um desastre ainda maior. Meu Deus do céu, como é Da próxima vez que você for encontrar um país pra gente parar pra comparar com o Brasil, é melhor você procurar direitinho, que vai ser difícil da gente fazer essa comparação, mas no mínimo, faça a sua lição de casa. Você que se gaba de ser um professor, de ser um intelectual, no mínimo, não precisava nem fazer papel de professor nem de intelectual, mas o papel de estudante. Ah, droga. De fazer a lição de casa e de estudar os países com os quais você está nos comparando. Você, Haddad, foi o segundo pior ministro da Fazenda da história do país. Só perde para Guido Mantega, também do PT, também da mesma escola de tirar números da cabeça. 4 mais 4. que piada bosta. De não se preocupar com as contas públicas e ter o discurso populista e demagógico de estar colocando o pobre no orçamento, quando na prática está roubando o bisneto do pobre com endividamento. Vai todo mundo se fuder. Só ele te superou com a pior crise da história do país. Mas você, Haddad, fica num honroso segundo lugar.